Olá, já estamos ao vivo entrando por aqui, pessoal, sejam bem-vindos. Você que está assistindo ao vivo, que já está entrando aqui com a gente, você que está assistindo a gravação, seja a gravação aqui no YouTube, seja a gravação aqui no Instagram, ou você que faz parte aí do Clube da Mente, está acompanhando todo esse conteúdo nosso especial do Clube da Mente para você, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós estaremos com a doutora Fernanda Oliveira, isso mesmo, daqui a pouco ela estará chegando por aqui e nós vamos falar sobre várias coisas, entre elas esse tal desse golpe do Tinder, que como eu expliquei não é bem o Tinder que passa golpe, não, na verdade homens, nem sei se eu posso dizer que são homens de verdade, estão usando o aplicativo de relacionamentos para poder enganar mulheres, enganar parceiros e surrupiar, muitas vezes tem a mão leve. Nossa, ó, tem muita coisa que as mulheres precisam ficar atentas, precisam ficar espertos, porque eles usam da emoção, usam de uma lábia boa, usam de uma estética, muitas vezes fake, né? Para poder enganar. Mas não vai ser só isso o nosso bate-papo, não. Pelo contrário, isso vai ser uma parte do nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar aqui com a doutora Fernanda Oliveira sobre empoderamento feminino, vamos falar sobre traumas do passado, ela que viveu uma doença aí que quase levou ela à morte. Então, a ideia é entender a história da doutora Fernanda Oliveira e poder trazer essa realidade dela, toda a experiência dela, não só como mulher, mas também como terapeuta. Hoje ela é mentora, é palestrante, mentora de mulheres de sucesso. Daqui a pouquinho, aqui ó, ela já está aqui com a gente. A Ariane também já entrou, beleza. Ó, vamos já chamar aqui, já chamar. Aproveitar, gente, eu brinco que toda vez que eu abro live, São Pedro ele quer participar junto. Aqui no nosso estúdio, chove pesado. Gente, vamos lá. Aê! Fernanda, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Obrigada, tudo bem e você? Que prazer enorme ter você aqui de novo, né? No Instagram, primeira vez, né? Novo, Mas vamos falar para quem não sabe, pessoal, vocês que estão assistindo, nós vamos inaugurar. Hoje é dia. Nós estamos um dia depois do Dia da Mulher, então hoje é dia 9 de março. Mas no dia 7, ela esteve aqui nesse estúdio, ó. Deixa eu mostrar um spoiler aqui para vocês, ó. Ela esteve aqui nesse estúdio para gravar o primeiro episódio do Mente Pod, que é o nosso podcast que vai para o ar a partir de segunda-feira lá no YouTube. E claro, aqui é um tempo limitado, a gente vai contar muita coisa, vai falar muita coisa para vocês, mas no podcast deu quase 3 horas de conversa com a doutora Fernanda e a gente discutiu muito, falou muita coisa, ela passou muita dica, falou aí de uma novidade que ela tem para vocês aí na carreira dela, que olha, para as mulheres é muito bacana, para os homens também, porque eu acho que aprendizado nunca é demais. Mas para as mulheres em especial, para ela que é mentora de mulheres, que é palestrante dentro dessa área, é muito interessante. Vamos ver, Padilha entrou aqui. OVNI. Olha, OVNI, esse é de outro mundo. Altos da Serra, Canil, sejam bem-vindos. Pessoal, vocês que estão aí chegando agora, já desce aí o dedinho, senta o dedo aí no aviãozinho, manda para todo mundo que você conhece. Né? Compartilha. Por quê? Porque, tem tanta porcaria na internet, né, Fê? Tem tanta coisa ruim, vamos compartilhar o bem. Bom, mas chega de eu falar, já fiz a introdução aqui, já dei as boas-vindas, eu quero agora falar com a Fernanda. Fernanda, Fer, seja bem-vinda, a noite é sua, vou falar para você igual eu falo para os outros convidados, a preferência para falar hoje é sua, só vou guiando aqui, só vou direcionando, mas eu quero que você comece falando um pouquinho quem que é você, para quem ainda não te conhece, né? Ó, a Vanessa entrou, para quem ainda não te conhece, quem que é a doutora Fernanda Oliveira? E o que você faz hoje? Qual que é o impacto que você causa nas mulheres? Para o pessoal saber da onde que vai vir esse conselho. Porque dar conselho, a gente fala assim, que conselho se fosse bom, a gente não dava, vendia. E é por isso que você é mentora, porque você tem bons conselhos e você vende esses conselhos na sua mentoria, né? Sim. A noite é nossa. A noite é nossa, São Pedro está junto conosco aí, ó, dando uma lavada. Tá começando a chuvar. Aqui também, tá começando. Mas você sabe que eu senti falta aí desse teu fundo, essa parede brilhante. Senti falta. Verdade. Ó, mas o meu tá fofo também, olha que lindo. Olha que lindo. Aí eu amo gato, né? Eu tô com peito para falar de gato. Eu sei que vocês são gateiros. Bom,
Meu nome é Fernanda Oliveira, sou médica veterinária, mas antes de ser médica veterinária, eu sou mãe da Carol, sou a mãe do Oliver, sou a mãe do Eduardo, a avó do Bernardo, tenho 43 anos de idade. Como que eu fiz para chegar até aqui? Foram muitos perrengues. Ninguém chega em lugar nenhum sem esforço, ninguém chega em lugar nenhum sem você abrir mão de algumas coisas, porque hoje nós ouvimos muito assim, para você ter isso, você não precisa abrir mão daquilo. É igual a história de que falam assim, olha, o dia tem 24 horas para todo mundo e se você não faz alguma coisa, não é falta de tempo, é falta de vontade. E eu não concordo com isso. Tá? É verdade, eu também não concordo. A gente tem tanta coisa para fazer, que às vezes não dá para encaixar ali naquelas 24 horas, né? É verdade. Assim como o restante da vida, nem tudo a gente consegue ter de uma vez. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas assim. Nada vem fácil, né? Nada acontece fácil. E quando acontece fácil, vai embora fácil, né? A gente perde fácil. E aí entra naquele conceito assim, mas você para ter isso não precisa abrir mão disso, daquilo, porque você tem um pensamento de escassez, porque você tem uma mente... Não é verdade. Isso não é verdade. Você tem que entender que você tem que dar seu passo conforme a sua perna alcança, né? Não fazer besteiras, porque eu vejo muita gente fazendo besteiras por causa de mentores que falam, não, você vai, você consegue. Só que nós sabemos que a realidade você consegue. Realmente, eu falo que assim, realmente todo mundo tem uma capacidade ilimitada, né? A oportunidade está aí para todo mundo. Mas, gente, tem que ter estratégia para tudo na vida. Tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter um planejamento. As pessoas muitas vezes veem um conteúdo picado aqui na internet. Esse é um dos motivos que a gente começou o podcast, para poder ampliar um pouquinho mais o conteúdo, aprofundar nesse formato mais, né? Porque as pessoas olham, por exemplo, sua história... Boa noite para nós. Boa noite, Gabriela, Gabi. Boa noite, Gabriela. Adoro a Gabi. A Gabi é uma pessoa maravilhosa. A Gabriela é a esposa do Reinaldo. Deixa eu mandar um oi aqui para vocês. 1997, seja bem-vindo. Gabriela. Andresa, nossa, entrou bastante gente agora. Show de bola, gente. Gente, compartilha lá. Eu costumo dizer assim, que por exemplo, para você chegar a escrever um e-book, para você chegar a fazer palestra, para você chegar a mentorar mulheres, você teve um processo, você teve que passar um processo. E como que foi tudo isso? Como tudo isso começou? Qual que é a origem da doutora Fernanda Oliveira? Antes de ser... Você não tem? Tá passando a mão no cabelo que você não tem? Não, quando eu acabei de raspar, aí eu não consigo passar a mão, porque fica grudando igual pata de gato. Língua de gato, parece a língua de gato. Mas agora tá com pelinho assim, ó. Aí fica gostoso ficar passando a mão. Relaxa. Mas logo você terá de novo. Mas tá um pouquinho peludinho, assim, é que a luz não deixa aparecer. Qual que foi a sua pergunta? A pergunta foi, eu falei, para chegar onde você está hoje, escritora, palestrante, mentora, teve uma jornada. Mas eu quero saber de onde que veio, antes da doutora Fernanda Oliveira ser a doutora Fernanda Oliveira. A Fer, criança, lá na infância, da onde que você veio e o que aconteceu nessa infância que trouxe você para esse mundo da mentoria, né? Tiago, eu nasci em Curitiba. Eu nasci em Curitiba, sou filha de mãe solteira. Minha mãe ficou grávida, ela tinha mais ou menos uns 23, 24 anos. Meu pai tinha 15 anos. Meu pai tinha 15 anos de idade. É meio atípico isso, né? Normalmente a mulher mais jovem fica grávida do homem mais velho. No caso da minha mãe foi o contrário. Foi ao contrário. Isso. E eu nasci em Curitiba. Minha avó paterna, ela se recusou a deixar meu pai não assumir a paternidade, mas assumir o relacionamento. Ó, Gi, boa noite, Gi, tudo bom? Seja bem-vinda.
Ó, pensa numa pessoa extraordinária essa mulher. Eu já cuidei muito tempo dos cachorros da Gi. E aí, Tiago, no período que a minha mãe ficou grávida, né? Ela ficou um tempo na casa da minha avó, depois ela foi, você é extraordinária, assim, ó, uma mulher incrível que eu admiro muito, de verdade. Sim. Minha mãe ficou num hospital onde as mulheres ficavam para dar à luz por algum tempo e lá você decidia se você ia ficar com o bebê ou se você ia doar. E a minha mãe, com esperança que meu pai fosse assumir e ficar com ela resolveu ficar comigo. E como isso não aconteceu, ela ficou com ódio da família do meu pai, né? A minha avó falou, olha, meu filho só tem 15 anos, eu não vou fazer meu filho casar, mas a gente ajuda ele a criar a menina, que seria, no caso, a menina seria eu. E aí meu pai, minha mãe se recusou, falou que não ia me deixar, então eu fiquei por 2 anos da minha vida com a minha mãe em Curitiba. Nesse período de 2 anos, a nossa vida foi assim, de pura escassez. Não tinha leite, minha mãe não quis me amamentar, não tinha leite, ela não tinha condições de comprar, ela não tinha condições, às vezes, de comprar um botijão de gás, então eu era alimentada com água, trigo e açúcar, sem cozinhar, sem estar cozido, sem cozer, vamos falar correto, né? E aí eu desenvolvi uma doença chamada mal de Simioto, que é conhecida como a doença do macaco. Naquela época, em 1980, muitas crianças morreram com o mal de Simioto. E eu acabei desenvolvendo essa doença, mas logo quando recém-nascida. E quem me curou foi uma benzedeira. Logo depois, passaram-se alguns tempos, a escassez continuou, eu não andava quase, porque eu tinha uma fraqueza muito grande, eu não conseguia ficar em pé, né? E quando eu tinha por volta de 1 ano e meio, eu gatinhava, minha mãe estava lavando roupa, deixou um copo de quiboa no chão e eu bebia quiboa. Aí eu fiquei 1 ano, eu fiquei 45 dias na UTI. Então, quase morri de dor. Quem conhece sabe que quando você ingere quiboa, soda, essas coisas, corrói tudo por dentro. Muito difícil você sobreviver a isso. Sim. E aí, a minha mãe era uma mulher um pouco agressiva, Thiago. Então, minha mãe um dia me bateu e quebrou meu braço. Eu tinha voltado da UTI recentemente e eu voltei para o hospital e aí engessaram meu braço, tudo certo. Quando eu estava quase indo tirar o gesso, ela esqueceu, me pegou pelo braço, quebrou de novo. E isso são coisas que ela mesma contava, minha família contava, porque eu não me lembro disso. Aos 2 anos de idade, minha avó, ela resolveu me doar para minha avó. Então, ela me levou para Cachoeira Paulista para morar com os meus avós maternos, que seriam os pais dela, só que os meus tios eram contra. Então, se vocês perceberem, eu desde o útero da minha mãe, eu comecei a lidar com a rejeição. E nós sabemos, você que estuda muito ciência, eu estou estudando agora, lei da atração e tudo mais, nós sabemos que o que a mãe fala, o que o pai fala, o bebê sente. Então, eu já vim com esses bloqueios, né? Desde o ventre da mãe, tendo que lidar com a rejeição, tendo que lidar com a escassez, tendo que lidar com vários problemas.
E ao longo que o tempo foi passando, meus tios não me queriam em Cachoeira Paulista, porque falaram, você vai levar, quando ela estiver grande, o nosso pai vai estar, nossa mãe vai estar apegada, e você vai querer tomar. Então a gente não quer ela aqui. E a minha mãe falou, não, eu vou levar, e se vocês não ficarem com ela, eu não vou ficar, eu vou doar, eu não quero. Olha só, parecia que eu era pior do que um filhote de cachorro. Ninguém queria ficar com você. Me tratavam pior do que se eu fosse um filhote de cachorro. Então, eu cresci ouvindo meu tio falar, olha, eu resolvi na última hora ir te buscar e a sua mãe ia te doar. Eu cheguei na rodoviária de São Paulo e a sua mãe ia te doar, ela ia fazer isso. Eu cresci ouvindo isso. Só que ele achava que me contando isso, ele estaria me ajudando. Porque assim, a intenção dele não era ruim. A intenção dele era uma intenção boa. Ele queria que eu soubesse que ele fez algo bom por mim, certo? Sim. Só que quando ele me falava que a minha mãe estava me doando na rodoviária de São Paulo e que ele chegou e uma mulher chamou ele e falou que se ele não tivesse chego, que ela teria feito, que ela teria me doado a primeira pessoa que me aceitasse, isso me fazia muito mal. Eu cresci ouvindo isso. Então eu fui foi um passado de rejeição mesmo, né? Rejeição da mãe, do pai, maus tratos. Muitas vezes da falta de informação mesmo, né? Que a sua família, a sua mãe tinha. Isso. Aí eu fui morar com os meus avós, com 2 anos de idade, ou 2 anos e meio, alguma coisa assim. Eu não andava ainda nesse período, eu dava passos e caía, mas eu não conseguia andar, porque eu não tinha... Eu era muito fraca. E aí, nesse período também que eu fui morar com os meus avós, eu conheci o amor de um amor verdadeiro, porque eu falo, se existe alma gêmea, o meu avô foi a minha alma gêmea, né? Porque o meu avô foi a pessoa que mais me amou na face da terra, e eu acho que o que é a pessoa que eu mais amei nessa vida, é um amor incondicional. Tem uma coisa que a gente discutiu no podcast, né? Eu acho legal trazer para o pessoal aqui. A gente tem que parar de sexualizar o amor, né? A gente, quando Cristo falava na Bíblia, amar é o próximo como a ti mesmo, amar é toda criatura, é disso que ele estava falando, né? Você não precisa ter um homem, você não precisa ter um companheiro masculino do seu lado para ser mulher de verdade, para se sentir amada, para se sentir completa. Às vezes esse amor vem de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio, e pode também vir do companheiro, e deve. Se tem um companheiro, deve vir do companheiro, claro, né? Sim. E aí, quando eu estava com 5 anos de idade, eu comi mamona e quase morri de novo. Aí eu comi... eu fiquei muito mal. Ai, eu não ignorei. O Yuyu tá me dando boa noite. Boa noite, Yuyu. Eu não vi o seu boa noite. Ai, ele mandou mensagem. Negrão entrou. Não tinha visto, entrou um pessoal aqui, ó. A Ellen, gente, foi a primeira entrevistada da nossa série aqui, né? São 2 entrevistas das Mulheres Empoderadas. A primeira é a Ellen, que por sinal também tem uma história semelhante da Fernanda. Eu estava conversando com a Ellen, como que a gente, percebendo, eu já tinha gravado o podcast com a Fernanda. Portugal, você viu? Jorge Oliveira é lá de Portugal. Quem que é de Portugal aí? Ó, tá internacional hoje o nosso stream, hein? Tá chique demais o negócio. Ó, a Geu tá aqui, a minha professora de inglês preferida. Bom, enfim. Chica, sejam bem-vindos, pessoal. E aí, por 3 vezes, eu fui salva. Então, eu acredito que existe um propósito para mim. Com certeza. Deus me deu livramento da morte mesmo por 3 vezes e tem um motivo.
né? E eu passei uma vida dos meus, desde quando eu nasci até os meus 22 anos de idade, eu nunca fui assim, não é feliz que eu quero dizer no sentido de não ser feliz. Eu era feliz com pouco, mas assim, até os meus 22 anos de idade, eu não conhecia as coisas boas da vida. Até meus 22 anos de idade, eu não conhecia um perfume de marca. Até meus 22 anos de idade, eu nunca havia comido uma pizza. Até meus 22 anos de idade, eu nunca tinha ido ao shopping, entendeu? Então, eu não conhecia muita coisa. Eu não tinha estudo nenhum, não existia nenhuma mulher na minha família que fosse formada em qualquer coisa, entendeu? Então, por que às vezes as pessoas falam, eu não quero saber da vida da Fernanda, o que aconteceu com ela. O porquê que eu gosto de falar sobre a minha vida? Para as pessoas entenderem que a gente pode ser tudo o que quisermos, basta a gente lutar para que isso aconteça. Mas nada vai vir na sua mão de mão beijada. Você precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas sim, para ter outras sim, porque a vida é feita de escolhas, você escolhe o que você quer, né? E o porquê que eu conto a minha história? Para você não dar desculpas, para você não ficar falando que a tua vida é uma bosta, porque o seu pai não fez isso, a sua mãe não fez aquilo, porque a sua vida... Então, assim... Eu vivi a maioria dos piores cenários que uma pessoa pode viver. Eu fui abusada sexualmente desde os 6 anos de idade até os 12 anos de idade. Está congelado, Thiago. Vocês estão me ouvindo? Tá o seu vídeo está travando também para a gente. Pessoal que está online, vocês estão me ouvindo? Vou perguntar aqui. Pergunte. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo? Manda um joinha ou manda um foguinho aí pra gente, só pra gente ter noção, porque realmente a chuva tá forte e às vezes cai o stream, já aconteceu outras vezes. Mas, Fer, entrou aqui a Denise, a professora de volante, de direção da minha esposa, Kate, da aula particular. Seja bem-vinda, Dê. Uma parceira de trabalho também. Compartilha essa live, porque essa live ela é importante para ajudar, não é só mulheres, não, homens também. Então, assim, Thiago... Essa questão que você está trazendo para a gente, que tecnicamente a gente chama de mentalidade de escassez, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma mentalidade de que a pessoa só se dá bem na vida se ela roubar, se ela agir desonestamente, muitas vezes, ou então se ela nascer num berço de ouro, e não é a sua realidade, né? Você não precisou de nada disso para conseguir evoluir. Tem hoje a gente está focando aqui na live, gente, em conteúdos exclusivos que tá perfeito? Então tá ótimo. Estou falando perfeito em tudo, mas eu não sei quem é ele, obrigada. Olha só, vai com um pretendente. Olha só. Não é, com certeza não é. Gente, olha só. A Fernanda me contou algumas coisas aqui no podcast, Mente Pode. Vai pro ar na segunda-feira. Mas hoje a gente está tratando de assuntos que não estavam no podcast. Então, fica ligado aqui na live, porque no podcast nós vamos tratar de outros assuntos, nós vamos aprofundar mais outros assuntos, que aqui não tem tempo. Aqui, na verdade, já foi praticamente meia hora de live. A gente normalmente é 40 minutinhos, um pouquinho mais, né? Hoje dá até para passar um pouco disso. Mas vocês têm que assistir a história, vocês têm que ver a história dela completa. Hoje nós estamos focando mais na infância, depois vocês vão entender como que ela se tornou essa mulher empoderada lá no podcast. Mas, gente, eu quero que a Fernanda já dê um spoiler aí lá do que nós conversamos no podcast sobre a profissão dela, uma das primeiras profissões que ela teve. Como que você ganhava a vida lá no começo? A história do tijolo. Então, no começo, a primeira é que eu comecei te contando do meio, eu comecei contando do começo para você. Então, assim, no começo, quando eu tinha 10 anos de idade, eu trabalhava na roça. Sim. Tiago,
tá me vendo? Eu trabalhava na roça, Tiago. Eu levantava às 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, para preparar a marmita, trocar de roupa. Aí a gente subia 2 quarteirões para cima da minha casa para esperar o caminhão de boia fria. E eu subia no caminhão e ia para a roça. Eu tinha uma melhor amiga, que o nome dela é Rosemaria. E a Rosemaria era 2 anos mais velha que eu. Eu tinha em torno de... Nessa época eu não tinha 10 anos, não. Eu tinha 12 anos de idade e ela tinha 14 anos de idade. Que foi o meu primeiro trabalho, assim, onde eu ganhava dinheiro mesmo. Era na roça. Então, a Rosemaria, ela ajudava os pais dela já desde pequenininha. Então, na época, era a época do CRV, o RMV. O RV, que era aquele dinheiro que... O RV, que você comprava uma lata de óleo de manhã, estava um valor, à tarde era outro, era assim, muito desbalanceado o negócio. Então, a gente ia para a roça e eu carpia, né? Eu arrancava feijão, eu catava algodão, eu quebrava milho, eu arrancava amendoim, eu fazia de tudo. Eu fazia tudo isso na roça. E quando eu trabalhava na roça, muitas vezes eu ia ficando para trás na parte de carpir. Ela era muito mais ligeira que eu. E ela voltava, me ajudava para eu acompanhar ela e todas as pessoas que conseguiam ganhar um dia de serviço para que eu pudesse ganhar o mesmo valor que ela. Infelizmente, essa minha amiga querida já faleceu, ela engravidou e caiu um tombo e teve tétano e morreu, né? Mas foi uma pessoa assim iluminada que passou pela minha vida e fez uma diferença que naquela época a gente não dava muito valor, mas hoje quando eu olho para trás e vejo o tamanho da grandeza dela, eu só tenho gratidão, né? Só gratidão. E o meu segundo trabalho foi na olaria. Eu trabalhava em olaria fazendo tijolos, fazendo lajotas, que eu contei no podcast, né? Eu carregava caminhão. E depois desse trabalho, eu fui trabalhar como empregada doméstica. Eu trabalhei em lanchonetes, eu trabalhei em restaurantes. E assim foi a minha vida durante o período que eu era adolescente. Fernanda, eu sei que depois você se relacionou, você casou, você teve filhos. Hoje tem um ex-marido seu que é muito amigo ainda, que é uma pessoa especial para você, que é o pai de sua filha. Mas sei também que você foi enganada por pessoas que, hoje eu posso falar, assim, conhecendo sua história, te extorquiram, né? Pelo que você contou aqui pra gente no Mente Pode. Mas me fala uma coisa, né? Tudo isso está lá no Mente Pode. O pessoal pode assistir depois. Vocês podem, né? Segunda-feira. Mas eu quero que você dá um resumo pro pessoal. Como que foi? Não precisa contar exatamente, mas como que foi para essa mulher sair da roça, que carpia a roça, que fazia tijolo, conseguir chegar a ser doutora, é uma questão de sorte na vida, é uma questão de transformação da mentalidade. Como que foi isso para você? Você acha que só dinheiro resolve? Ou se dinheiro resolve, por que tem tanto rico com a mentalidade pobre? Eu falo que tem pessoas que é tão rico, tão pobre que só tem dinheiro, né? E a pessoa precisa evoluir. Como foi esse processo de evolução para você? Evolução mental. Tiago, aconteceu tudo muito rápido, mas eu lembro que a minha filha, eu fui mãe aos 17 anos de idade, eu fui mãe solteira. E eu casei, o meu primeiro relacionamento que eu tive um companheiro mesmo morando junto, eu tinha 18 anos de idade e com 19 anos eu engravidei do meu segundo filho nasceu. Quando eu fiz 20 anos de idade, meu segundo filho nasceu. E aí era um relacionamento onde eu apanhava muito. Eu apanhava, a minha filha apanhava do meu ex-marido. E
quando eu decidi me separar dele, foram dois motivos que me impulsionaram. E um deles foi a mente. Exatamente a mente. Eu sempre tive aquela coisa de você pensar positivo e buscar o lado bom da vida em alguma coisa. Naquela época eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha estudo nenhum, eu só tinha a quarta série, eu tinha medo de tudo, cresci dentro de uma família de crentes, onde tudo é coisa do diabo, né? Então era bem engessada a minha mentalidade. Aí, você vai dar risada o que eu vou te contar aqui, até o pessoal talvez vão dar risada. Um belo dia, eu assisti naquelas novelinhas Maria do Bairro, Maria Marimar, Maria Mercedes. Aí, porque eu sempre pensei assim, a novela é a extensão da vida. Às vezes, alguns filmes, porque eu sempre gostei de filmes que fosse a história de alguém. Eu nunca gostei de assistir filmes aleatórios. Eu sempre gostei de filmes com histórias verídicas. E eu pensei, a novela, naquela época, era a única coisa que eu tinha de luxo na minha casa. Para você ter noção, eu morava em uma fazenda que era 80 quilômetros da cidade. Era tudo estrada de chão. E eu falei, se essa mulher é pobre, é uma mulher que não tem nada, ela conseguiu crescer e evoluir, eu também vou conseguir crescer e evoluir de alguma forma. Porque essa história é a história de alguém. Eu meti aquilo na minha cabeça. E eu falei, não, eu vou ser alguém, eu vou melhorar, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas assim, naqueles momentos de euforia, de emoção, sabe? Sabe aquela coisa assim, você fala e solta para o universo. Foi isso que eu fiz, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí o que aconteceu para que ocorresse a minha separação, o meu ex-marido tentou abusar da minha filha, que não era filha dele. Então, eu resolvi me separar, eu saí desse casamento. E aí eu comecei a saga, e eu sofri muito. Eu trabalhei em frigorífico, eu saía 4 horas da manhã para trabalhar, voltava 10 horas da noite. Eu pagava uma pessoa para levar e buscar meus filhos na creche, então meus filhos só me viam no final de semana. Eu tinha que trabalhar, não tinha como fazer outra coisa. Então eu trabalhei muito, Thiago, muito, muito, muito. E com 24 anos eu conheci meu ex-marido, que é a pessoa que a gente hoje ainda, nós somos amigos, e parte da pessoa que eu sou, da construção da mulher que eu sou, ele tem aí uma porcentagem de responsabilidades, de méritos nisso, né? E aí eu conheci meu ex-marido, eu falei que eu queria estudar, ele me apoiou, então eu fui fazer um supletivo em São Paulo, onde eu eliminei quinta, sexta, sétima, oitava, nono, primeiro, segundo, terceiro ano em um dia só. Então, aí eu saí de São Paulo, no mês seguinte, eu cheguei aqui e só esperei chegar o diploma de aprovação. E aí eu fui e fiz o vestibular, que eu contei para você que eu escolhi, coloquei medicina veterinária, direito e psicologia, e fui lá e prestei vestibular e passei. Quando eu passei, eu escolhi medicina veterinária. Não sei por quê, porque eu acho que eu deveria ter sido psicóloga. E fiz, né, esse vestibular, passei. O sonho da minha avó, ela queria que eu fizesse direito. Na última hora eu não quis fazer direito, eu quis fazer o errado mesmo. E aí foi ali que começou tudo, né? Só que um pouquinho antes de eu conhecer meu ex-marido, eu lembro que eu ouvi não era CD, nem DVD, era fita, cassete. Eu ouvi uma fita de um japonês da Seishonoye, eu acho,
onde ele contava a história de uma mulher muito pobre e como que ele fez para a mulher mudar aquela pobreza, sair da escassez e mudar. E ele começou a explicar os exercícios que ela falava para a mulher, que são os exercícios da gratidão. Se você tem um filho, agradeça o filho que você tem. Se você tem um prato na casa, agradeça pelo prato que você tem. Se você tem uma colher, agradeça pela colher. Agradeça tudo que você tem, porque você pode construir algo maior e melhor. E eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a pedir para Deus que eu queria um relacionamento bom. Eu comecei a pedir para Deus tudo que eu queria, mas eu agradecia muito mais do que qualquer coisa, do que pedia. E assim, e a minha vida, Tiago, não era uma vida assim boa, era uma vida de pobreza extrema. Só quem é muito, muito pobre sabe do que eu estou falando. Aí, esses dias eu vi uma amiga minha contando a história de uma moça que não tinha um absorvente. Ela ficou chocada, né? Porque a moça não tinha um absorvente para usar. E eu não me choco com essas coisas, porque quando eu vivia nessa pobreza de escassez, eu não tinha. Eu tinha 2 calcinhas que eu usava uma, lavava a outra, punha para secar, para usar no dia seguinte. Eu tinha meia dúzia de roupa. Entendeu? Eu tinha uma roupa, uma calça e uma camisa para sair, para ir para o mercado fazer compra uma vez no mês, porque era o único lugar que eu ia, né? Então, eu comecei a fazer agradecer tudo que eu tinha, agradecer. E por incrível que pareça, Tiago, as coisas começaram a mudar. E quando eu conheci o meu ex-marido, olha que pedido ridículo que eu fiz. Mas eu não tinha conhecimento. Eu não tinha, então, assim, eu estava desesperada com 2 crianças pequenas e eu não tinha conhecimento. Eu pedi assim, eu falei, olha como que a falta de conhecimento, a ignorância no ser humano gera o desespero e esse desespero gera loucuras. Eu falava para Deus assim, Deus, arruma alguém para mim. Eu não me importo se esse alguém for casado, mas eu quero alguém que me ajude. Que ajude eu criar minha filha. Olha o tamanho do desespero. Eu nunca vou destruir ninguém, eu nunca... E assim, eu não tinha noção da merda que eu estava falando. Ou seja, eu queria entrar na vida de uma pessoa que tinha uma família, entendeu? Mas era por desespero. Mas Deus me Tiago, Tô aqui. tá me ouvindo? O seu vídeo. O seu vídeo travou para mim. O seu vídeo travou para mim aqui também. Mas o áudio tá bom. Voltou? Ok. Então, assim, esse homem entrou na minha vida e esse homem revolucionou a minha vida. Então, eu tive que aprender em 3 anos tudo o que você leva uma vida para aprender. Eu tive que aprender a me comportar, eu tive que aprender a conversar, eu tive que aprender a ouvir, eu tive que aprender o que era um bom perfume, um bom calçado, uma boa roupa, sobre roupa de marca, sobre decoração, sobre como que organiza uma festa, um jantar. Em 3 anos eu tive que aprender tudo isso. Foi assim... boom, porque esse cara, ele não era um cara qualquer, ele era um cara muito rico, entendeu? Sim. Então, mas eu não tinha noção de nada que ele tinha, porque eu era de uma cidade pequena, a gente se conheceu, eu não sabia que era ele não tinha redes sociais, naquela época era Orkut, eu também não tinha redes sociais, eu não tinha, então não sabia nada da vida dele. No entanto, ele era 39 anos mais velho que eu, né? Então, a gente se conheceu, demorei 7 meses para falar com ele a primeira vez. Por exemplo, a gente se conheceu, houve uma atração, porque eu não gosto de homens jovens, eu gosto de homens mais velhos, então houve uma atração.
Só que nós ficamos em stand-by por 7 meses. Eu não sabia se ele tinha gostado de mim e ele não sabia se eu tinha gostado dele. E depois de 7 meses que nós voltamos a conversar, e quando nós voltamos a conversar foi tudo muito rápido. Em 15 dias a gente já estava namorando, com 30 dias eu já estava conhecendo toda a família, ele já me assumiu com 30 dias como a mulher dele. E dali para cá, nosso relacionamento durou 17 anos, vamos dizer assim. Durou 17 anos, nós tivemos uma filha, faz pouco tempo que acabou, mas restou a amizade, o contato, a gente se fala. Não é aquela amizade, sabe? Mas não tem um bom relacionamento, né? Isso, nós temos um bom relacionamento. E eu sou... Hoje, poucas pessoas têm com ex, né? Infelizmente, poucas pessoas têm com ex esse tipo de relacionamento. Saudável. E aí eu poderia ter me acomodado quando eu conheci ele, Thiago, porque ele tinha muito dinheiro, então eu não precisava estudar, eu não precisava fazer nada se eu não quisesse. Mas eu não quis, eu quis estudar, eu quis montar um negócio para mim. Eu nunca saí do Brasil, embora ele tivesse condições de me mandar para qualquer lugar do mundo, porque, quem sabe, ele é tabelião, então dono de cartório, né? Mas eu nunca fui. Eu sempre respeitei as opiniões dele também, porque ele, por exemplo, ele falava assim, eu nunca vou sair do Brasil enquanto eu não conhecer o meu país. Enquanto eu não conhecer o meu país, eu não saio do Brasil, porque as pessoas elas têm mania de ir para fora, conhecer outro país e não valorizar o que elas têm aqui. Então, nós nunca saímos por esse motivo. Então, tivemos brigas, mas nós fomos muito felizes, nós fomos muito, muito felizes por 17 anos da minha vida. E quando eu me separei dele, porque eu achava que é o que as mulheres fazem muitas vezes, né? Ai, porque meu marido não me dá atenção, porque meu marido não me dá carinho, porque meu marido não me beija, porque meu marido não me abraça, porque meu marido isso, entendeu? Tá errado, eu acho que tem que ter, sim, uma relação afetuosa, gostosa. Só que eu queria aquele relacionamento de conto de fadas e eu não tinha. E eu achava que se eu saísse do relacionamento com ele, se eu ficasse sozinha, eu ia conhecer uma outra pessoa e que ela ia me dar aquilo que eu não tinha. E foi aí que eu me ferrei, né? Que aí entra na história de que eu me separei, conheci uma pessoa no Tinder, tomei um golpe financeiro de mais de 50 mil reais, né? Fiquei depressiva. A professora tá dando risada. É para rir mesmo, é rir para não chorar. Então, assim, gente, eu falei para vocês assim que eu ia deixar essa história do Tinder para o final, porque ela tá contada em detalhes no podcast. Mas, Fer, você escreveu um livro, né? Um e-book, um livro virtual que conta em detalhes o que vai além do que a gente conversou no podcast. Na verdade, o podcast com 3 horas, a gente não falou nada do que a gente está falando nessa live aqui, nada do que você está contando para mim, por isso que é legal isso. E o que nós falamos lá no podcast, nós não estamos conversando aqui também. Então, quem assistiu hoje, quem está assistindo, acompanha o podcast segunda-feira, que ela vai contar em detalhes tudo isso aí dessa história do Tinder. Mas eu quero, Fer, que você me resuma rapidamente assim, ó. Como que foi você conhecer uma pessoa? Que tipo de golpe foi esse, né? Como se ele te iludiu, ele envolveu emocionalmente, ele contou mentiras. E como que você conseguiu sair disso? Como que você conseguiu não deixar o cara te esgotar, te zerar, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, espiritualmente? Como que foi isso? Na verdade, eu conheci ele, tive um relacionamento dos sonhos, igual eu já te falei com ele. Era uma pessoa que estudou meus pontos fracos, ele descobriu tudo o que eu sentia falta,
né? E ele elogiava muito e me apoiava muito. Alô, tá me ouvindo? Comigo. Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Quem estiver ouvindo o áudio aí, manda um positivo pra gente. Olha, O vocês estão e-book, pedindo um e-book, hein? a teacher está perguntando como acessar o e-book. O e-book ele vai ser lançado no máximo em 4 semanas. A gente já está falando dele, ele está Ele tá terminando adorando as no forno, correções. tá grelhando, né? Tá grelhando no forno, tá na fase de desgrelhando no forno, quase pronto. Gente, ó, eu vou dar o meu conselho para vocês que quer pegar esse e-book ali já na pré-venda da Fer, tá bom? Meu conselho, segue ela, sai dessa live. Agora, se você não segue o Enfermeiro da Mente, me segue também, né? Não vai passar por aqui só por passar. Segue o Thiago Lavarce, Enfermeiro da Mente, no @Enfermeiro da Mente no Instagram. Já acompanha lá no YouTube, mas não deixa de seguir a Fer, porque as redes sociais dela vai falar tudo sobre esse lançamento, tá quentinho. Na verdade, o texto já tá pronto, tá terminando aí a definição do título por questões legais, né? Que não pode entrar o nome do Tinder no meio, por questão legal, é óbvio isso. E, cara, o que ela me contou desse livro, o que ela me contou desse e-book aqui nesse estúdio, ó, vale muito a pena. Então segue ela lá, que logo, logo, logo vai ser esse lançamento aí. Tiago, a teacher está dizendo que ficou mudo. Bom, enfim. Os dois deu. Eu acho que é o seu que estava mudo, era você que estava falando. Aí o que aconteceu foi o seguinte, aí o cara me estudou, ganhou a minha... ele conseguiu adquirir a minha confiança, né? Fazendo pequenos empréstimos comigo. Vamos dar boa noite para Gil. Eu não sigo. Quem não segue o Thiago? Vamos seguir o Thiago, gente. Mentira! A Geu, ela é uma das mentoradas minhas. Eu dou uma mentoria de mentalidade empreendedora para ela, que é o MPET, né? Método Planejar, Executar e Transformar. E ela é uma das alunas mais ferrenhas, assim, mais firmes do curso. E ela tá tirando sarro aí. Belezinha, já segui. É isso aí, Geu. Boa noite, Então, Juliane. Ó, tem um pessoal Gil, boa noite, Gil. Ó, o Márcio, Energia Solar, Buffet Viviane Nerosa, Estúdio Suelen Braga, gente, muita gente. Perdi até a conta. É uma pessoa maravilhosa, Thiago. Eu conheci a Gil e ela que cuida das minhas redes sociais. Ela faz um trabalho maravilhoso com as minhas redes sociais, a Gil Cristal. Olha que bacana. Bom, enfim. E aí, esse cara adquiriu a minha confiança, eu fui confiando nele, né? E eu fui emprestando dinheiro. Quando eu não tinha, eu ia no banco, eu sacava dinheiro do banco para emprestar, porque eu já estava com a aliança no dedo, achava que que nós íamos nos casar, que era a promessa dele, ele me levou para conhecer a família. Essa história que todo mundo fala, tem o pessoal grande que fazem podcast, que fazem live todo dia, que fala que você tem que conhecer o cara como ele é com a mãe, como ele é com o filho. Gente, não entra nessa barca furada. Se ele for um mau caráter, ele vai tratar a mãe, vai tratar o filho muito bem na sua frente só para te conquistar. E isso é real. Eu vivi isso na pele. Ele era um gentleman com a mãe dele, ele era um pai maravilhoso com o filho dele, sabe? Ele era um cara incrível em tudo. Um amigo, um amigo exemplar. Imagina um cara amigo, né? Um amigo maravilhoso, tanto que todos os amigos dele que eu conheci, todos falavam a mesma coisa, que ele era maravilhoso, que as mulheres que ele estava que não prestavam, que elas que não davam valor nele, e a burra aqui, porque eu fui burra naquele momento, né? Eu acreditei, eu simplesmente acreditei, quando eu soube que a ex dele tinha...
Quando eu soube que a ex-noiva dele tinha movido um processo contra ele, em vez de eu investigar para saber o que realmente aconteceu, eu não investiguei, eu não fui atrás para saber, eu acreditei no que ele falou, entendeu? E por isso que eu me ferrei. Enfim, aí quando foi, eu fiz um empréstimo de 12 mil, depois um empréstimo de 30 e depois um empréstimo de 20. No último empréstimo de 20, uma voz falou no meu ouvido assim, vai para a cidade tal que você vai pegar. Entendeu? Porque eu tenho dessas coisas de ter um negocinho que fala comigo, só que eu nunca escuto. Daí, nesse dia, eu comecei a falar, eu não vou, eu tô feliz, eu não quero pegar nada, eu não vou. E aí começou a me dar dor de... Não fui, eu não tive sossego. É sério, isso é sério, não é brincadeira. Eu sempre falo assim, agora eu escuto o meu sexto sentido e eu sempre falo, sabe o quê? Quando o meu sexto sentido fala comigo, eu ouço ele, eu faço o que ele manda, porque eu evito de me ferrar. Então, naquele dia eu resolvi ouvir meu sexto sentido, catei meu carro foi sozinho no bar onde ele estava. A hora que eu cheguei lá, ele estava bebendo meu dinheiro com 2 mulheres. E como eu sabia que o sonho dele... Oi, Vanessa, tudo bem? Como eu sabia que o sonho daquele cara era se relacionar com 2 mulheres ao mesmo tempo, quando eu vi aquilo no bar, eu fiquei louca. Aí eu desci do salto. Foi assim, eu realmente fiz mal para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz o que toda mulher, eu acredito que faria. Toda mulher que tem sangue na veia mesmo. Eu desci do salto, Thiago. Eu desci no bar, eu derrubei mesa, eu virei garrafa no chão, quebrei copo. Um sequestro emocional, né? Na hora o impacto emocional é tão grande que a razão, ela é desativada. Falei, existe um termo que a gente usa na neurociência que é sequestro emocional. Às vezes a emoção ela é tão grande que ela sequestra a razão. E aí a pessoa acaba agindo por impulso mesmo. Tá travando, gente. Tá travando, mas já tá chegando no final da nossa live. Você tá travado. Per, voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pessoal, tá dando para ouvir bem? A Vanessa colocou dependência emocional, é muito triste. E aí quando a casa cai, quando você percebe o que aconteceu, né, é muito difícil. Na verdade, eu não tinha tanta dependência emocional dele, não era isso. Sim, é muito perfeito. Ele não deixava... Travou. Pessoal, vocês estão ouvindo? Quem está me ouvindo, manda um joinha aí pra gente. Só pra gente ter um feedback de vocês, que tá travando bastante, né? Eu acho... o teu tá travando, eu não sei se eu estou travando para você. Tá também. Tá também a transmissão. Naquele dia eu falei assim para mim, eu não mereço isso, eu não vou passar mais por isso, eu não estou disposta a viver. Eu não... Show. Gente, então vamos lá. Tá um pouquinho travado, ela está ouvindo, eles estão ouvindo. Tá ouvindo. Então, nesse dia, Thiago, eu decidi que eu não ia mais viver aquilo. Eu catei meu carro, fui na casa dele, peguei as minhas roupas, né? E soquei tudo dentro do meu carro e vim embora para Bauru e falei, nunca mais me procure. Teve que ter uma atitude, né? Sim. Eu tive uma atitude, porque quando eu vi eu fazendo aquele absurdo de virar mesa, de quebrar garrafas, de dar escândalo, não era eu, entendeu? A pessoa fez eu sair do meu sentido, perder o meu valor. E aí eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Eu falei, tô indo embora, você paga o que você me deve, e eu vim embora,
Mas é lógico que a gente fica mal, mas eu não fiquei mal por conta do relacionamento. Gente, vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, me fala, me manda um joinha. Aqui tá dando para ouvir, tá dando interferência, mas tá dando para ouvir, Fer. Tá. Eu não fiquei mal por causa do relacionamento, eu fiquei mal por conta do golpe que eu tomei. Então, eu fiquei muito chateada comigo por ter 41 anos, e com 41 anos eu me permiti, porque a gente tem que entender que nunca é culpa do outro, é a nossa culpa. Nós deixamos o outro fazer o que quiser com a gente, entendeu? E aí eu fiquei me culpando, eu fiquei com raiva de mim por estar ali vivendo aquilo, por estar passando pelaquela situação. Eu sentia muita raiva de mim, Thiago. E eu fui ficando na cama. E eu comecei a ficar doente, eu fiquei depressiva. E eu fui ficando na cama, eu não conseguia fazer nada. E era cobrança do banco, do Santander, do banco original, cobrança da casa, porque eu tinha alocado uma casa em meu nome para ele abrir a empresa dele. E cobrança, ele não estava pagando aluguel. Eu cheguei num nível que eu queria tirar minha própria vida, porque eu nem quando eu era pobrezinha, que eu não tinha nada, eu não vivia uma vida daquela. Com tanta cobrança, as pessoas me cobrando, eu tenho pavor de ser cobrada, eu não gosto. Né? Então, imagina, aí você passa o dia inteiro com o telefone, o dia inteiro tocando e as pessoas te cobrando. Imagina. E aí eu liguei para uma amiga minha, para a Flávia, e falei para a Flávia que ela tinha que me ajudar a tirar a casa do meu nome, a casa que estava alugada no meu nome, que eu não tinha dinheiro, mas qualquer coisa de valor que eu tivesse, eu dava para ela, eu pagava, mas precisava, e ela percebeu naquele momento que se não fizesse nada, que eu ia fazer besteira, e aquele dia eu estava disposta a fazer besteira, porque eu não aguentava mais, entendeu? E aí foi quando até meu genro veio aqui, me abraçava e eu gritava, eu não chorava, eu gritava, assim, era um desespero fora do normal, era surreal. E ele falava assim, Fer, para, a gente vai conseguir resolver, você vai conseguir resolver, você é forte, não esquece que a gente te ama, eu te amo, né? Então, a gente eles iam me dando força, então eu tive força de alguns amigos também, enfim. Chegou um momento quando eu resolvi falar com Deus, isso é muito forte. Porque aconteceu o seguinte, eu ajoelhei na minha cama, eu não tinha força mais. Eu ajoelhei na minha cama chorando e gritando. E eu falei com Deus de um jeito diferente. Eu falei assim, diabo, quanto mais você tira, quanto mais você apronta, quanto mais você faz, mais você vai fazer eu ir para os pés de Deus. Eu não vou servir você. Eu não vou fazer o que você quer. Quanto mais você acaba com a minha vida, mais para perto de Deus eu vou. Tiago, eu falei isso, no dia seguinte minha vida desmoronou assim de vez. Aconteceram as piores coisas. Parecia que o capeta estava ali do meu ladinho, me ouvindo e falar, então você vai ver do que eu sou capaz. E aí no dia, Aí no dia seguinte foi o dia que eu falei assim, não, hoje eu vou tirar minha própria vida, não consigo mais, Aí comecei a programar, se eu me jogava de cima, porque minha casa tem 3 andares, se eu me enforcava, mas eu não queria que as pessoas pensassem que eu me matei, então eu comecei a programar, pegar meu carro e entrar debaixo de uma carreta. Era ele, para simular um acidente. Porque eu não queria que os meus filhos, meus amigos, falassem, ela se matou. Olha, até na hora de morrer, a gente fica pensando nos outros, né? Então, naquele dia, aconteceu tudo isso, e naquele dia, quando foi no dia seguinte, aí naquele dia eu falei com a Flávia, no dia seguinte eu falei com Deus, eu falei, Deus, ou você faz alguma coisa por mim, ou eu não consigo mais. Eu não vou dar mais conta. Eu falei para Deus, Deus, por favor,
E aí, quando eu disse isso, Tiago, em menos de 24 horas, isso eu juro pela vida dos meus filhos, em menos de 24 horas, as coisas começaram a mudar. Em menos de 24 horas. Foi assim, foi um negócio surreal. A Flávia conseguiu tirar do meu nome a casa que a imobiliária se recusava a tirar, porque a imobiliária se recusava a tirar a casa do meu nome, inventava 1001 história para fazer com que eu assumisse aquele BO. Ela conseguiu resolver sem problema. E eu comecei a me fortalecer. Aí foi quando eu olhei para mim e falei assim: você não é assim, você não nasceu para isso. Você é uma mulher forte, determinada, já passou por coisas piores que isso. Você já passou por situações onde você não tinha um teto decente para morar. Agora você tem. O porquê que você vai ficar vivendo isso tudo? Por que você vai ficar sofrendo desse jeito? Começa a dar valor no que você tem, agradecer o que você tem e parte para cima. Aí, mas assim, eu não tinha força. É um negócio que só quem tem depressão sabe do que eu estou falando. Você sente vontade de mudar, você quer levantar, mas o seu corpo não ajuda. Você sente como se fosse uma fraqueza muscular. É uma coisa muito louca, eu não conseguia sair da cama. Então, eu comecei a escrever, eu falei assim, quer saber de uma? Esse cara me deu um golpe, eu vou escrever essa história e vou ganhar dinheiro com essa história. E foi quando surgiu a ideia de escrever o e-book, eu comecei a escrever o e-book. 5 meses depois de tudo que aconteceu, sabe aquela história, hashtag mulher não sofre, mulher faz dinheiro? Eu acho que é uma palavra da Shakira isso. Eu sei. Sim. Mulher, eu acho que, não sei se a mulher não chora, a mulher faz dinheiro. Ou se a mulher não sofre, a mulher faz dinheiro. Então, assim, assim, eu uso essa hashtag de vez em quando, porque eu acho que tem muito a ver com a minha história, entende? Então, eu escrevi esse e-book. Isso, né, Fer? Que é ressignificar o mal em bem para a nossa vida. Só que as coisas só começaram a mudar o dia que eu perdoei esse cara. Eu precisei perdoar. E é difícil perdoar alguém que te fez tanto mal assim. Porque esse cara fez eu sentir o pior sentimento que um ser humano pode ter, que é o ódio. Eu nunca tinha sentido ódio, eu não conhecia o sentimento do ódio. Até os meus 41 anos de vida, eu nunca tinha odiado ninguém. Ele fez eu conhecer esse sentimento, entendeu? Então, aquilo que era amor, em 24 horas se tornou em ódio. E eu precisei aprender, mudar e chegar e falar assim, eu vou perdoar. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono do perdão e perdoar e mentalizar o perdão para minha vida começar a deslanchar de novo. Porque, assim, zerou minhas economias no nível hard, zerou tudo. Eu fiquei na pior. E aí, quando você está ferrado psicologicamente, quando você está assim, vivendo essa situação, o que acontece, Thiago? Você vive na escassez, você vive numa situação. Travou aqui para mim, travou o áudio, travou o vídeo. Gente, a Vanessa escreveu aí pra gente, perdão é complicado, é verdade. Perdoar é complicado, mas não é impossível, gente. O perdão ele é uma decisão. Perdão não tem nada a ver se a pessoa ela merece ou não merece. O perdão você dá para a pessoa por você. Sim, é bem complicado perdoar, Vanessa, mas eu perdoei. Se eu falar para você, porque antes, quando eu ficava sabendo que ele tinha se ferrado, eu me sentia bem com aquilo. Hoje eu nem procuro saber nada da vida dele, entendeu? Para que não instigue nenhum tipo de sentimento na minha vida. Né? E aí, depois de 1 ano e pouco, eu reencontrei essa pessoa. Num dia que eu estava indo aqui no salão, aqui perto da minha casa, e ele ia trabalhar no carnaval ali no Bebê Batatas, né? E eu encontrei essa pessoa fechando um negócio lá. Eu desci do
meu carro, ele me viu, eu senti que ele ficou muito nervoso, porque ele pensou que eu fosse dar escândalo. Eu não dei escândalo, eu desci do meu carro, nem olhei para trás e fui fazer o que eu tinha que fazer. E aí, o que aconteceu que eu escrevi esse e-book, vou lançar esse e-book, vou ganhar esse dinheiro, vou pagar o que ele deixou de dívida, né? É essa história, e vou enterrar essa história. Porque essa história, ela não pode definir a minha vida. Eu não posso ancorar a minha vida num negócio desse. Eu não posso ancorar a minha vida, a minha história. Eu tenho sonhos, eu quero realizar. E essa história, na verdade, eu vou até ser grata, porque tudo que esse cara fez, ele fez com que eu sentisse força para me tornar a mulher que eu me tornei hoje. Né? É lógico que a Fernanda teve uma construção ali desde menina, mas quando ele fez tudo isso, ele fez eu sentir vontade. A marreta que derrubou uma parede enorme na sua vida, mas que você pode colocar uma porta gigantesca no buraco que ele fez, né? E agora você tem acesso a outras áreas, a outras coisas. Na verdade, eu abri um portal. É como, você imagina você abrindo um portal assim, a pessoa derruba uma parede, você abre um portal e você atravessa para um mundo muito maior, muito melhor. Foi exatamente que a gente chama de antifragilidade, né? A antifragilidade é justamente isso. Tem um copo, por exemplo, tem aqui essa xícara aqui que eu estou tomando água enquanto a gente conversa, ela é frágil. Se eu derrubar no chão, quebrou. Tem coisas igual aqui tem uma peça, né, do estúdio aqui, que se derrubar no chão, ela é rígida, ela é forte, ela é bruta, ela não quebra. Mas se eu derrubar ela no chão, ela não quebra, mas também não me dá nada. O copo quebra, é frágil. A antifragilidade, ela é justamente isso. É além de você não quebrar com os impactos da vida, você ainda crescer em cima disso. Tem tudo a ver com a mitologia da Hidra, né, que era aquela cobra, aquele monstro marinho, que conta a história que quando você cortava a cabeça dele, nascia duas no lugar. Aí você cortava as duas, nascia 4, e assim por diante. Quanto pior fica, mais você cresce. Quanto pior fica, mais você consegue superar, mais você consegue crescer. E eu vejo isso muito na sua história. Eu acho legal essa live, Fer, que já está chegando no finalzinho, né? Já passamos de 1 hora. Nossa, por quê? Porque as mulheres, já 1h07 já. Eu ficaria aqui horas e horas falando, porque eu gosto muito de contar a minha história. E por que eu conto a minha história? Eu não conto a minha história para que as pessoas sintam pena de mim. Não, não é isso, muito pelo contrário. Eu conto a minha história para que você se inspire nela. Porque às vezes você é uma mulher que está vivendo algo parecido. E aí, assim, eu vejo mulheres falando assim, ai, o fulano não consegue assumir o amor que ele sente por mim. Ai, porque o fulano não fica comigo porque ele não pode aparecer porque ele está em processo de separação. Ai, o fulano não pode isso. É tudo mentira. O cara não fica com você porque ele não gosta de você. Porque quem gosta, peita. Peita o negócio. A Vanessa disse que já está andando, então nós vamos continuar mais um pouquinho, Thiago. Show de então, bola. assim... O que eu ia pedir para você fazer agora? Eu estava falando, né? Por que é interessante você contar essa história para as mulheres? E por que eu te convidei, né? Para vir justamente você aqui nessa live que chama Mulheres Empoderadas. Porque eu acho que a gente vê muita desgraça na televisão, a gente vê o lado negativo da história e não tem exemplos positivos como o seu. De uma pessoa que passou por tudo isso. É o que você fala no podcast, não é vitimismo. É você mostrar a sua história, mostrar onde você estava, para pessoas que estão vivendo o que você viveu e mostrar que ela pode superar como você superou. Né? Elas estavam numa situação, mas elas podem sair dessa situação como você um dia teve e pode sair também. Se você puder agora falar para essas mulheres, passar uma mensagem para elas sobre isso, como que ela faz isso, ou uma mensagem positiva para ficar na finalização dessa live, o que você pode falar para elas? O que eu posso falar para elas é assim, ó, se ame. Seja leais com vocês antes de ser leal com qualquer outra pessoa.
Essa é, para mim, é uma das maiores e melhores mensagens que eu poderia dizer para uma mulher. Porque, assim, para de se enganar. Se uma pessoa não está com você, não te assume, você está sofrendo, qual é o sentido de sofrer do lado de alguém? Está preso a alguém sofrendo por amor ou por qualquer outra situação que seja. Às vezes num relacionamento, às vezes numa amizade, às vezes com seu pai, às vezes com a sua mãe. Porque você precisa entender que quem ama você quer ficar do seu lado. Quem gosta de você não vai dar desculpas. A pessoa, quando gosta de você de verdade, quando a pessoa quer ficar com você de verdade, ela assume você. Ela assume você para a família, para os amigos, ela assume você nas redes sociais, ela assume você em qualquer lugar. Então, assim, para de se enganar, porque quando você fica não para você. E às vezes você está perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa melhor, de conhecer alguém de caráter que vai te valorizar, entendeu? Então, quando você tiver com alguém, que aquele alguém não te valoriza, que aquele alguém não te respeita, que aquele alguém não te ama, e você sabe que não ama, e você fica mentindo para você, contando storytelling. O que é storytelling? Historinhas, contando historinhas, criando castelos dentro da sua cabeça. Vem para a realidade, sai dessa sua história de conto de fada, vem para a realidade e fala para você mesmo. Qual é o sentido de eu estar sofrendo por alguém que não me valoriza? Porque, Tiago, eu, Fernanda, se for para mim estar do lado de uma pessoa chorando, eu prefiro ficar sozinha do que sem chorar, do que ficar chorando do lado de alguém. E eu largo mesmo, não tem essa história. Pode falar, ai, mas a Fê é muito namoradeira. Eu já ouvi isso. Nossa, a gente conhece a Fê, hoje está com uma pessoa, dali 2 meses já está com outra. Eu não vou desistir do amor. Nunca, jamais. Não é porque eu tomei um golpe, não é porque eu sofri abuso sexual, não é porque eu sofri isso ou aquilo, que eu vou ficar me vitimizando e falando, eu não quero que todo mundo não presta. Não é assim que funciona. Inclusive, gente, quem está vendo a live, quiser me procurar, me mandar mensagem aqui no direct, eu corro barras. As barras ajudam muito. Eu tenho um projeto muito legal que é passar um dia com você. Fala para o pessoal que ainda não conhece essa técnica, que é a barra de Axis, resumidamente, o que é? É uma terapia, gente, muito bacana. Eu já passei, eu já fiz. A barra de Axis nada mais é do que você ter acesso ao autoconhecimento que tem dentro de você que por algum motivo está adormecido. Então, você vai ajudar você a se conhecer, você a se fortalecer. Então, eu corro barras de Axis, eu sou terapeuta em barras de Axis, tenho mais alguns cursos de... Algumas formações, por exemplo, de hipnose, que o meu amigo Tiago ali também é hipnoterapeuta. Eu tenho cura arcturiânica, que é um trabalho feito através de um conhecimento advindo dos ETs. Então, assim, eu estudei bastante, eu tenho estudado bastante, né, para poder ajudar pessoas, porque eu entendi que eu tenho uma missão. E qual é a minha missão? Minha missão é ajudar as pessoas a mudar alguma coisa. Se essa live hoje tocou no coração de alguém, se vai fazer alguém mudar o sentido da vida para melhor, porque ela ouviu alguma coisa que eu contei aqui, nós já fizemos um bem enorme no mundo. Né? Ainda que seja uma pessoa, vale mais do que o mundo inteiro. Entendeu? Ainda já alcançou e vai alcançar ainda mais, porque a maioria do público assiste a gravação, né? Sim. Mas já alcançou muitas pessoas, mas ainda que fosse só uma, já seria valido muito a pena.
E aí eu fico muito feliz, né? Porque eu tenho uma mentoria para mulheres, onde você passa um tempo comigo, nós vamos, eu vou correr suas barras, nós vamos juntas no salão, fazer as unhas, É um dia fazer o com cabelo. você, né? Essa mentoria, ele é um acompanhamento, é um dia todo com você, né? Desde a parte E, terapêutica, que é a mental, e, até a parte estética, física mesmo. É muito bacana isso, e para as porque mulheres aprenderem a se valorizar e investir nelas como mulher. Não para ficar bonita para homem ou para outra mulher, né? não, Mas fica sim para ficar bonita bonita para para você mesma. você. Para ficar Ficar pronto bonita. para se autoconhecer e se despertar. Muito bacana esse Então, projeto. a gente corre, a gente conhece, você vai, nós vamos fazer uma anamnese, correr suas barras, aí nós vamos no salão para você olhar para você com a sua beleza, porque infelizmente o mundo ainda está voltado na tua visão. As pessoas são muito visão, né? Então você comunica aquilo que você é. Se você anda mal arrumado, mal vestido, sujo, mal acabado e tem um negócio, dificilmente seu negócio vai crescer. Sim. Por quê? Porque você não está comunicando prosperidade. Como que você quer comunicar prosperidade sendo que seu corpo passa a imagem de escassez? Então, Sim. você tem que passar uma imagem diferente, o seu corpo tem que comunicar diferente. Então, a gente trabalha tudo isso. E aí, se vocês quiserem ainda mais, um trabalho ainda mais perfeito, aí a gente tem o Tiago, que entra com a parte dele, né, Tiago? Que pode trabalhar. Aí você forçou. Não, é um trabalho que ajuda melhor. Eu falo mais perfeito no sentido da perfeição, Sim. porque eu já falei para você que perfeito não tem vida. Perfeito não tem vida é a frase do podcast, hein, gente? Vocês não podem perder segunda-feira. Nossa, vai ferver esse podcast. Vocês não têm ideia do que rolou lá. Então, assim, é importante você estar bonito para você. É importante você fazer um exercício físico, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espiritual, né? Por exemplo, eu estou fazendo e eu não paro de estudar, eu estou fazendo um curso do CIS Evolution. Então, ali tem a roda da vida, onde eu cuido, a gente tem que toda semana dar uma nota para a nossa parte espiritual, a nossa parte social, a nossa parte de família, né? Porque as pessoas confundem famílias e parentes, né? As pessoas não entendem ainda o que é um parente, o que é uma família, mistura tudo, né? Então, se você, a sua base é o espiritual, começa no espiritual. Se você não tiver um espiritual bem fortalecido, dificilmente você vai crescer em qualquer outra área. Depois, então, assim, o que as pessoas não entendem? Que elas precisam estar com a roda da vida certinha para que a vida delas rodem. Para que a vida delas comece a fluir, não é que rodem, mas para que a vida comece a fluir. E para começar a fluir, você precisa estar bem com o seu lado espiritual, você precisa estar bem dentro da casa com o seu cônjuge. Então, a gente, nessa mentoria, eu falo sobre tudo isso, eu explico tudo isso. Ontem eu dei uma mentoria para a Remac, para as mulheres lá da Remac, a Daniela que me convidou. E foi muito legal, porque depois uma moça me chamou para conversar, então eu já sei que surgiu algum efeito a mentoria que eu dei, né? Então, é isso que eu digo para vocês, mulheres. Tá com medo? Larga o medo de lado e faça. Para de ver TikTok, para de cuidar da vida dos outros, para de ficar em Instagram, Facebook, YouTube e coisa vendo porcaria. Olhe para você, assistam coisas que vão edificar vocês. Não é, Tiago? Com certeza. Porque ficar ali... É o que eu falo, a internet ela é um livro aberto, né? Mas é muito bom, mas também é muito ruim, porque ela te dá a oportunidade do bem e do mal. E aí você tem que saber escolher com sabedoria o que você vai ver na internet. Para o pessoal que está assistindo essa live, tá tendo um conteúdo, mas tem tanta coisa negativa, tanta porcaria.
E a gente tem que saber, a vida é curta, né? A gente passa um breve momento aqui na Terra. A vida, depois de um tempo, você percebe que a vida voou. Ontem você estava lá fazendo tijolo, hoje você está aqui palestrando. Então a vida passa muito rápido. A questão é, o que a gente vai fazer com esse tempo que a gente passa pela vida? Fer, obrigado, querida. A questão é mais que isso, Thiago. A questão é mais que isso. É o que você vai fazer com o que as pessoas entregam para você. Então, pense nisso. Thiago, obrigada. Dá um beijo na Kate. Sim. Tá bom? Que eu sei que ela tá aí do ladinho. Fala que... eu sei. Eu mandei um super abraço para ela e vamos marcar um cafezinho aí qualquer hora, viu? Vamos. Tchau, pessoal, gente. Não deixem de seguir a Feira aí no canal dela. Não deixem de assistir segunda-feira a estreia do podcast. E se você ainda não assistiu a outra live lá com a Ellen Negrão, tá salva. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, o Enfermeiro da Mente. E também a live anterior também, para quem não assistiu, tá legal? Então, gente, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado, Fer. Acho que amanhã eu tenho outra live às 19 horas, então quem quiser entrar, pode entrar. Qual que é o canal? Qual que é o arroba? É o Doutora Feira Oliveira. Você vai abrir a live então, e aí você vai conversar com o pessoal lá. Sim, provavelmente eu e a Letícia, eu não sei se é eu e a Letícia que vamos fazer uma live amanhã. Na terça-feira que vem eu vou fazer uma live com a Gil Pressato. Então, o pessoal que quiser entrar para conhecer as nossas histórias, porque a gente só fortalece um ouvindo a história do outro. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração. E se ame mais. Você pode tudo que você escolher fazer. Deus abençoe, gente. Como eu sempre digo, cuide da mente de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Falou! Tchau.